paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma edição do Painel Trombetas e Festas. Hoje vamos tratar de desastres naturais. Recentemente, um deslizamento na Suíça, causado por chuvas intensas e derretimento de geleiras, levantou alertas sobre os perigos das mudanças no clima. Mas o que as escrituras dizem sobre os sinais proféticos na natureza relacionados com o fim da igreja na Terra? Fique conosco e reflita sobre este assunto à luz da Palavra de Deus. Desastres naturais, mudanças climáticas que têm acontecido com frequência, têm relação com os sinais que apontam biblicamente para a volta de Jesus? Olá, irmã Andréia, paz do Senhor a você, a paz do Senhor a todos aqueles que estão conosco, nos acompanhando neste programa Painel Trombetas e Festas. Bom, em resposta à sua pergunta, eu gostaria de ler um texto que está em Romanos, capítulo 8, verso 22, que diz o seguinte: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Veja que o texto da Palavra de Deus, ele faz uma menção de que há problemas na criação, que é a obra criadora de Deus. Ou seja, sabemos que Deus criou todas as coisas. E Deus criou todas as coisas, tudo que está aí ao nosso redor, à nossa volta, para a nossa própria subsistência neste mundo. Mas a gente sabe que tudo isso que está ao nosso redor, principalmente o meio ambiente, a natureza, está sendo impactado. E impactado pela própria ação do homem sobre ela. Mas é profético também, né? Quando nós vemos lá no início da Bíblia, em Gênesis, quando Deus criou todas as coisas, a Bíblia diz que Deus usou um verbo, que no original, o verbo criar, lá no original da palavra de Deus, significa bará, ou seja, Deus criou para existir por um tempo determinado. Então, a obra criadora de Deus está gemendo, né? Ela está como se ela estivesse em sofrimento pelos grandes impactos que têm acontecido. E um dos maiores impactos que tem repercutido muito na mídia nacional e internacional é o aquecimento global. E sugere-se, inclusive, que o aquecimento global ele é acelerado por queimas, por exemplo, de combustíveis fósseis, né? Devido à liberação de alguns gases, como dióxido de carbono, metano, que são aí gases potencialmente perigosos para o meio ambiente, para prejudicar e aumentar o efeito estufa. Então, sim, a palavra de Deus nos remete a sinais que iriam acontecer, né, na natureza, no sol, na lua, nas estrelas, e que estariam relacionados aos últimos tempos da igreja, aos últimos tempos em que nós estaríamos vivendo aqui. Inclusive terremotos, né? A Bíblia diz lá em Lucas capítulo 21, verso 11, que haveria terremotos em vários lugares e que muitos sinais haveriam na natureza que estariam aí relacionados aos últimos tempos, ao período em que Jesus estaria prestes para voltar para nos arrebatar. Então é importante nós entendermos isso, né? Que toda esta obra criadora, ela está sofrendo por tudo aquilo que está sendo impactado por diversos tipos de ações, né? E assim a gente percebe realmente que tem se cumprido aquilo que Deus tem estabelecido na sua palavra. No início de junho, um desastre natural de grandes proporções atingiu a Suíça. O colapso de uma encosta nos Alpes, causado pelo excesso de chuvas e pelo derretimento de partes de uma geleira, resultou em deslizamentos que destruíram casas, bloquearam estradas e deixaram dezenas de famílias desabrigadas. Segundo especialistas, fenômenos como esse estão se tornando cada vez mais frequentes por conta das mudanças climáticas globais, que alteram o equilíbrio da natureza e aumentam os riscos de tragédias, inclusive em países considerados estáveis como a Suíça. Quais são as consequências dos desastres naturais, como a tragédia que aconteceu no vilarejo da Suíça? Pode mudar as condições do clima de nosso planeta? Bom, André, voltando aqui então para esta segunda pergunta, né? Hoje, muitas ações que estão acontecendo, como a gente já até comentou aqui, elas têm impactado o meio ambiente.
E muitas coisas têm acelerado o que nós conhecemos como aquecimento global, né? Os gases de efeito estufa, né? O problema da poluição, o problema dos intempéries. Então tem vários fatores que afetam o agravamento do efeito estufa. O que é o aquecimento global, né? Que tem como causadores aí o efeito estufa. O aquecimento global é o aquecimento da temperatura geral do planeta. E esse aquecimento, né, de uma forma geral, ele pode causar vários desequilíbrios ambientais, principalmente. E um dos desequilíbrios é o derretimento de geleiras em regiões que são frias, né, e que a temperatura média sempre é muito mais baixa. Com o aquecimento dessas temperaturas, esses lugares começam a derreter e com a combinação aí de chuva, de outros problemas de intempéries da natureza, pode causar desastres, né, como esse que foi observado ali nos Alpes suíços este ano. E tem sido observado, inclusive, o derretimento de permafrostos. O que são permafrostos? São solos, sedimentos, rochas congeladas nessas regiões, congeladas principalmente nas regiões inferiores da Terra, e que, se elas começarem a derreter, elas começam a causar essas avalanches e causar vários problemas ambientais, né? Inclusive o derretimento do permafrost, ele também acelera o desprendimento de gases, como gases, o dióxido de carbono e o metano, que são gases do efeito de estufa. Até porque o permafrost é uma região que tem muito carbono, né? Então, tudo isso agrava o aquecimento global e vai aumentar a temperatura do planeta. E aí, esses desastres naturais, eles começam a ser observados, principalmente em regiões como essa, ali dos Alpes suíços. Mas quando a gente pensa também profeticamente, estes fatores, eles viriam a acontecer devido a todas as ações que nós já citamos. Mas tem um texto da Palavra de Deus que é importante nós entendermos, que está em Lucas capítulo 21, verso 28. Quando o Senhor menciona profeticamente todos esses fatos que estavam para acontecer, ele diz assim, que para aquele que cresce no nome dele, ele diz assim: ora, quando todas estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então, mesmo diante de tantos desastres, tantos problemas que têm causado aí entristecimento de muitas pessoas, muitas perdas, nós temos que ter a consciência de uma coisa, você que está acompanhando conosco esse programa, que mediante todos esses problemas que nós estamos enfrentando, que está ao nosso redor, a palavra de Deus para nós é: levantai as nossas cabeças, olhai para o projeto de Deus, para viver a obra dele, porque ele tem um plano de salvação para nós, que é a redenção eterna em Cristo Jesus. Assim, eu, Andréia, eu saúdo a você mais uma vez, com a paz do Senhor Jesus, e a todos aqueles que estão nos acompanhando. E assim encerramos mais uma edição do Painel Trombetas e Festas. Fique ligado na programação da TV Manaim. A paz do Senhor a todos.